Boa noite, pessoal. Que a paz e o amor de Jesus nos nossos corações a partir deste momento para estudarmos a obra de André Luiz. Hoje nós vamos continuar, pessoal, a leitura, os comentários, o estudo sobre o livro Entre a Terra e o Céu, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luiz. Hoje, o capítulo 23 se chama Apelo Maternal. É um capítulo maravilhoso. Eu estou compartilhando com vocês a tela e hoje, em especial, a gente vai introduzir um personagem novo, uma personagem nova, a irmã Clara. Vocês se lembram que ao longo desses últimos 22 capítulos, nós tivemos a narração do André Luiz, nos trazendo uma série de contextos, basicamente duas famílias, né? A da Zulmira e o Amaro, o filhinho Júlio, que morreu, e a Evelina, que fez aquela prece no comecinho do livro, que chamou uma equipe espiritual, da qual o André Luiz faz parte. E aqui nesse slide a gente vê essa equipe espiritual benfeitora, com o ministro Clarencio, que está coordenando a equipe, o Hilário, o André Luiz e a Eulália. Aí a gente vai ter esse triângulo amoroso, que é a primeira esposa do Amaro, desencarnada, e que se transformou num espírito obsessor da Zulmira, segunda esposa do Amaro. E é justamente esse estado de coisas que leva a Evelina a fazer essa prece, e essa equipe, então, tem se aproximado para tentar auxiliar essas pessoas, né? Então, o que a gente viu com o Dr. Marcelo Saad na semana passada, no capítulo 22, nós vimos o seguinte: o André Luiz vai, junto com o ministro Clarencio, em busca de uma outra trabalhadora espiritual, justamente essa personagem nova, a irmã Clara. E eles vão aonde, né, no plano espiritual, aonde ela está localizada, né, e eles vão em busca dela para convidá-la a integrar a equipe junto a essa família, em função principalmente da Odila, que é essa irmã em espírito que está em profundo sofrimento e desequilíbrio ao ponto de cultivar muito ódio, muita mágoa, muita desarmonia junto a Zulmira e influenciando negativamente toda a casa, né? Então, aí a gente vê nessa imagem do projeto Imagem que eles foram em busca da irmã Clara, ela estava prestes a começar uma aula sobre justamente a fala. Então é muito interessante o capítulo 22. Quem não assistiu, volta lá no nosso canal, tá? Da Anne São Paulo, ou do Grupo Espírita Carbachutel, e busque lá a aula do professor, do doutor Marcelo Saad, que é uma aula muito legal, e ele vai comentar em minúcias essas questões que são discutidas. Então, aqui nesse slide, a gente vê a irmã Clara ministrando essa aula nessa colônia espiritual.
e eles vão falar justamente sobre a voz, o diálogo, o quão é importante que a nossa voz seja sempre veículo de boas energias, né? Então, isso é muito importante, porque justamente isso é que vai fazer toda a diferença neste capítulo que nós vamos ver hoje, o nosso capítulo 23. Então, lembrando aqui, capítulos anteriores até, essa obsessão, essa vinculação deletéria, prejudicial, seja para a Zulmira, que está encarnada, mas está sob o jugo, né? Está dominada, envolvida pelos pensamentos de ódio, ciúmes e mágoa da Odila. Então, essa vinculação, ela permanece e é muito resistente, né? Então, a gente vê aqui uma imagem que vai nos mostrar essa relação de conflito, de ódio, de ressentimento, e que o ministro Clarencio e a equipe não têm conseguido realmente mobilizá-la contra esses ímpetos, esse ódio, né? É por isso que eles vão, né? Então, o André Luiz até comenta com o ministro Clarencio no capítulo 22, nossa, mas o senhor mesmo não conseguiria auxiliar, e ele diz que imprescindível seria uma afinidade entre aquela pessoa que iria tentar, né, um diálogo meio que assim, de desobsessão mesmo, né, mas precisaria ter uma afinidade, um vínculo amoroso. Nós tivemos em outros livros do André Luiz outros exemplos de espíritos assim maternais e que conseguem fazer justamente essa ponte. Nós temos a irmã Cipriana em outros livros do André Luiz, que é muito interessante e faz justamente essa função de ponte em situações muito críticas, muito complicadas e resistentes, fortalecidas ao longo do tempo e reiteradas. Como vocês sabem, a obsessão é uma vinculação fluídica, energética, e que é deletéria, uma vez que ali está se movimentando monoideias, ou seja, ideias fixas. É isso que é justamente a obsessão. Então, a Odila, ela está com essa ideia fixa, ou seja, a Zulmira roubou meu marido, matou meu filho, ela é horrível e tem que morrer porque eu também morri. Num geral, grosso modo, é mais ou menos isso. E ela não consegue, a Odila, sair dessa ideia fixa, né? Ela não consegue ver outros ângulos, né? Então, isso é a monoideia, né? A ideia fixa. E o que acontece? Ela fica repetindo, repetindo aquilo, ela não consegue sair daquela atmosfera e que prejudica, e prejudica muito também a Zulmira, na verdade prejudica todo mundo, né, gente? Então, aqui já no capítulo 23, o que nós temos? A paisagem doméstica na residência de Amaro não mostrava qualquer alteração. Zulmira, atormentada por Odila, que realmente lhe vampirizava as forças, jazia no leito, apática e desolada, como estátua viva de angústia e medo, escutando o vento que zunia lá fora, mais magra e mais abatida, exibia comovedoramente a própria exaustão. Está prostrada, né, gente? Então, ela, organicamente, o organismo vai sofrendo, né,
todas as agressões fluídicas advindas da Odila para Zulmira, né? Irmã Clara, depois de expressivo entendimento com o nosso orientador, solicitou que nos mantivéssemos a pequena distância e, abeirando-se da genitora de Evelina, que, tanto quanto a enferma, não nos percebia a presença, alongou os braços em prece. Sob forte emoção, acompanhei o formoso quadro que se desdobrou, divino ao nosso olhar. Então, o que aconteceu? Eles convidaram a irmã Clara, ela aceitou e veio para a crosta terrestre, né, junto a essa família, junto a esse leito da Zulmira, na casa de Amaro, justamente para que a irmã Clara conseguisse conversar minimamente com a Odila, né, que não os via, né, não conseguia vê-los. É por essa razão, entre outras, mas essa é uma das principais, que a mediunidade se coloca como um instrumento fundamental para esse diálogo, uma vez que não há percepção dos espíritos em grande sofrimento e desequilíbrio dos espíritos de luz. Então, o médium é justamente essa ponte, vai fazer justamente essa ponte, seja de comunicação, seja de medicação, remediação, justamente, para auxiliar esse espírito a sair do monoideísmo, sair daquelas repetições e daquela atmosfera viciada e repetitiva de um único conjunto de sentimentos e ideias, sem variações. Então, a mediunidade entre nós encarnados vai fazer justamente essa ponte entre os irmãos mais sofredores e os irmãos mais evoluídos, mais iluminados que nós fazemos justamente essa ponte para que os irmãos em sofrimento possam receber efetivamente, com mais proveito, com mais eficiência, esses fluidos medicamentosos, equilibrantes para os irmãos em sofrimento. A gente vai fazer essa mediação, meus amigos, todo tempo. Todos somos médiuns. Nós estamos mergulhados em Deus. E junto a todos os demais pensamentos e sentimentos que se afinizam conosco. Então, em alguma medida, nós estamos sempre fazendo isso, tá, gente? Sempre, tá bom? Então, aqui, quando eles chegam na casa do Amaro e da Zulmira, eles veem que nada tinha se modificado muito, mas assim que a irmã Clara chega com eles já observam que ela começa a transmitir energias que são visíveis e impressionantes, né? Então, o que o André Luiz vai continuar nos narrando? Gradativamente, o recinto foi invadido por vasto círculo de luz, do qual se fizera a instrutora o núcleo irradiante. Assemelhava-se nossa amiga a uma estrela repentinamente trazida à Terra, com os dois braços distendidos em forma de asas, prestes a desferir excelso voo. Então, vocês vejam que coisa maravilhosa, né? Então, eu gostaria de comentar, quem não tem acompanhado, procure no nosso canal, na playlist do nosso curso do livro da doutora Marlene Nobre, chamado O Passe como Cura Magnética. Neste curso, nós falamos, e justamente é recente, foram algumas semanas atrás, e nós ainda estamos estudando, justamente os centros de força, essas irradiações, a aura. Então, eu recomendo que vocês assistam esse curso
sobre o passe como cura magnética, porque lá a gente vai esmiuçando e detalhando um pouco mais sobre isso. E falamos semanas atrás justamente essa questão. Em muitos casos, os clarividentes vão ver asas como asas, mas é uma irradiação forte, jorrante, que vai ser visível, né, para os clarividentes e que se assemelha a uma asa, tá, gente? Então, aqui eu procurei fazer um slide que mostrasse mais ou menos isso, né? O quão não é, assim, só ficção a questão das asas dos anjos, né? Mas é justamente a irradiação áurica, né? A emanação dos próprios sentimentos e objetivos da é, da do ser, tá, gente? Exatamente o próprio ser. Nós todos irradiamos a pessoa. Então, quando nós estamos fazendo uma prece, ou nós estamos concentrados em algo, em alguém, e rogamos a Deus pela intercessão junto a essa pessoa, vocês tenham certeza que nós estamos irradiando, e para além só da proximidade do nosso corpo físico. Por quê? Porque essa irradiação, efetivamente, ela não pertence às três dimensões a que a matéria faz parte, que é a largura, o comprimento e a profundidade, né? É não local, não está exatamente no espaço. E faz uma ponte, assim como os médiums, os centros vitais, né? Por isso que eles são muito facilmente visíveis pelos clarividentes. Nós mesmos podemos fazer exercícios em que nós conseguimos visualizar alguma coisa dessas irradiações. Quando a gente sente, por exemplo, aquela coisa que a gente fala, parece borboleta no estômago, que parece que está estranho. É o nosso chakra gástrico que está numa movimentação diferenciada, se rearranjando, se reequilibrando. Mas pela diferenciação da normalidade, a gente acaba sentindo. Então, nós estamos sempre irradiando. Obviamente, pessoal, que quando nós estamos com sentimentos negativos, com pensamentos negativos, as nossas irradiações vão ser negativas, isso é óbvio, né? Se você está pensando e sentindo gratidão, amor, compreensão, serenidade, tolerância, paciência, é isso que você vai irradiar. Então, a boca fala do que está cheio o coração. E antes da boca falar, a gente já irradia. Essa é a nossa primeira forma de comunicação, né? Então, aqui o André Luiz, passado, né, de ver a irmã Clara, maravilhosa, e aí ele nos relata isso. A primeira vez que eu li esse livro, e me atentei a essas cores, então já fui para o PowerPoint, já fui para o AutoCAD, já fui pegar meus lápis de cor e tentar visualizar exatamente isso que o André Luiz viu, né? O que ele nos fala? Cercava enorme halo de dourado esplendor, como se ouro eterizado e luminescente lhe emoldurasse a forma leve e sublime dos reverberos desta natureza, ou seja, reverberando disso que eu não estou sabendo direito o que é, né? O André Luiz está nessa, né? Passavam as irradiações a tonalidades diferentes, em círculos fechados,
sobre si mesmos, caminhando dos reflexos de ouro e opala. Opala, gente, é uma pedra. E ela tem mais ou menos esse tom meio azulado, esverdeado, meio furta-cor, tá? Ao róseo vivo, do róseo vivo ao azul celeste, do azul celeste ao verde claro e do verde claro ao violeta suave, que se transfundia em outros aspectos que me fugiam à percepção. Então, é muito interessante essa questão, né, gente? Que, veja, eu tentei reproduzir aqui essa irradiação da irmã Clara. Então, a gente vai ter o dourado, depois esses tons meio azuis, furta-cor, opala, aí vem o róseo, o azul novamente, o verde e o lilás. Foi uma visão, assim, esplêndida, né, pessoal? Tive a ideia de que a irmã Clara se convertera no centro de milagroso arco-íris, cuja existência nunca pudera vislumbrar. Fizera-se a casa excessivamente estreita para aquela abençoada fonte de raios balsamizantes e indefiníveis. Reparei que a própria Odila se aquietara, como que dominada por branda coação. Estático, mal conseguia articular alguns monossílabos. O que sabe? Tanto o André ficou assim, passado, né? Procurando esclarecimento em nosso instrutor. André Luiz já olhou para o Clarence já olhou para o André Luiz, o Clarence já entendeu, né? Nossa! E aí o ministro diz para o André, né? Completamente enlevado, também sublimado com aquela presença luminosa da irmã Clara. E aí ele diz para o André Luiz, né? A irmã Clara já atingiu o total equilíbrio dos centros de força, que irradiam ondulações e distintas, né? Então, ondulações diferenciadas, né, gente? Cada um dos nossos centros de força vão irradiar uma faixa de frequência vibratória. Então, são vibrações diferenciadas na sua densidade, no seu comprimento de onda, né? Então, são ondas, quanto mais superior o centro de força, maiores as ondas curtas, né? Então, são mais curtas essas ondas, então são ondas diferenciadas. Nós sabemos que temos uma visão limitada dentro do grande espectro luminoso que nós já descobrimos, embora não tenhamos a percepção. Então, aqui é uma questão bem interessante nesse capítulo, é justamente essas percepções, né, pessoal? Então, aqui mais uma imagem que eu procurei trazer, e certamente esses raios são dinâmicos, estão em movimento, estão irradiando, né? Então, aqui a gente vê uma imagem fixa, mas certamente está em pleno movimento, né? Uma vez que está exalando uma série de informações, sentimentos que não conseguimos captar além dessas cores. Aliás, o André Luiz, né, que consegue efetivamente ver e nos contar, né? Em oração, ao influxo da mente enaltecida, elevada, emite as vibrações do seu sentimento purificado, que constituem projeções de harmonia e beleza a lhe fluírem do ser.
se partilhássemos com ela a mesma posição evolutiva, entraríamos agora em relação imediata com um elevado plano de consciência, em que se exterioriza, e então, em vez de somente observarmos este deslumbramento de luz e cor, perceberíamos a mensagem glorificada que lhe nasce do coração, de vez que as irradiações sob os nossos olhos são música e linguagem, sabedoria e amor do pensamento a expressar-se maravilhoso e vivo. Então, aqui, né, pessoal, eles captam, né, sentem essas vibrações benfazejas, medicamentosas, superiores, mas o que o ministro Clarence está nos dizendo aqui é que, olha, a gente não vê a gente vê só uma partezinha, a gente vê só a casca do ovo, a ponta do iceberg, porque ela está transmitindo uma série de informações e sentimentos e medicamentos que nós desconhecemos em função da inferioridade evolutiva. Né? Imagina a gente então, né, pessoal? Então, é muito legal. Aqui eu quis representar, enfim, ela está transmitindo um teor de sentimento e informação e clareza cuja inteireza nós não abarcamos, tá, gente? Então, isso é muito importante. Frente ao que a gente desconhece, o que a gente conhece é muito pequeno, é muito pouco. Isso é muito importante que a gente tenha claro, né? E o André Luiz vai continuar. A sintonia espiritual perfeita, porém, só é possível entre aqueles que se confundem na afinidade completa. A mensageira transfigurada parecia mais bela. Eu apresentei, pessoal, um capítulo, se eu não me engano, capítulo 6 ou 8, e aparece justamente essa questão. Quando existe uma transformação do ser em sentimento, em pensamento sublimado, ou seja, elevado em termos de espontânea pureza, em termos de amorosidade, de gratidão, de integração, conexão mesmo, divina, existe um embelezamento perispiritual. Então, daí isso o André Luiz aqui vai nos reiterar mais uma vez nesse livro, mostrando o quanto a matéria ela se subordina aos imperativos espirituais e perispirituais, aos comandos de sentimentos e de pensamentos. Então, existe essa relação, né, gente? Existe uma aproximação, né, essa transfiguração, uma aproximação da aparência perispiritual com o conteúdo de sentimento, né? Então, o sentimento tem aparência. Eu acho que daqui a algum tempo nós vamos descobrir que influencia certamente na aparência, não exatamente física, mas perispiritual. Nós temos no livro Libertação um trecho fantástico, que o André Luiz também nos conta, de uma moça muito bonita fisicamente, mas que ele observou que ao dormir, ela, ao se desdobrar do corpo em sono físico, ela se assemelhava a uma bruxa, porque tinha pensamentos, valores, sentimentos que eram muito negativos. Então, existe essa relação, sim,
não é exatamente direta no físico, mas perispiritualmente existe. É muito interessante isso, né, pessoal? Avançou para a primeira esposa de Amaro, a Odila, e cobriu-lhe os olhos com a destra lirial, com a mão branquinha que parecia pétala de lírio. Reparem, disse Clarence, feliz, ela guarda o poder de ampliar a visão. Odila identificar-lhe-á a presença assim como a vemos. Então, é muito interessante aqui que a Odila, ela não estava sentindo a presença, nem do André Luiz, do Hilário, do Clarencio, e nem da irmã Clara. Agora é que ela vai perceber. Tá, gente? Muito, muito impressionante. Existem outros livros também do André Luiz, e que ele também vai falar sobre essa ampliação da visão, tá? No caso dos espíritos desencarnados, né? Com efeito, vimos que a genitura de Evelina, tocada por aqueles dedos celestes, proferiu um grito de encantamento selvagem e caiu de joelhos, naturalmente ofuscada pelo brilho de que se envolvia a visitante inesperada. Começou a chorar, suplicante. Anjo de Deus, socorre-me, socorre-me. E a Odila diz, a irmã Clara diz, Odila, o que fazes? Então, aí elas começam a conversar, né? Aquela imagem do projeto de imagem, muito bacana, né, gente? E aí a Odila diz assim para a irmã Clara, estou aqui vingando-me por amor. E a irmã Clara pergunta, haverá, porém, algum ponto de contato entre amor e vingança? Indicando timidamente a triste companheira que jazia acorrentada ao leito, Odila tentou conservar a atitude que lhe era característica, exclamando cruel. Devo aliviar a intrusa que me assaltou a casa? Então ela tá brava, né, gente? Ela tá brava com muito ódio, aquele ódio reiterado, né? Eu devo aliviar a intrusa que me assaltou a casa? Essa miserável mulher tomou meu marido e assassinou meu filhinho. Quem ama faz justiça pelas próprias mãos. Então, o que ela está falando aqui, né, gente? Vocês já ouviram alguém falando desse jeito? A gente já falou desse jeito. Então, é muito triste sentir ódio, sentir raiva, mágoa, tristeza, essas coisas a gente tem que eliminar da nossa existência, pessoal. A gente precisa eliminar. Vamos deixar de sentir? Não vamos, mas a gente precisa administrar, porque são altamente poluidores, contaminantes, né? Como é que pode associar amor e vingança? Pasmem, mas muita gente associa, queridos. Mas não o cristão. O cristão, principalmente o cristão espírita, precisa se desvincular de conceitos e valores deturpados do cristianismo e suas denominações religiosas que deturparam uma série de valores do cristianismo primitivo, os valores reais que nosso Senhor Jesus Cristo trouxe e que são de absoluta não violência, não agressividade. E, infelizmente, hoje, no mundo, nós temos um levante de retrogradação, de retrocesso nestas questões.
Então, nós ouvimos muitos cristãos e cristãos espíritas, infelizmente, falando que bandido bom é bandido morto, falando que tem que armar a população, fazendo uma série de discriminações sociais. É muito triste isso, né, gente? Isso é muito triste. Nós não podemos ser coniventes com nenhuma forma de violência. Nenhuma. Nenhuma. Tá? A gente cai, vacila, fica nervoso, nervosa, a gente fica. A gente perde a paciência, perdemos, mas precisamos olhar para nós mesmos e nos corrigir com relação a isso. Por quê? Porque a palavra, né? E começa no sentimento, no pensamento, vai para a palavra, vai para a atitude, vai para os hábitos, para os valores coletivos e do individual, vai para o coletivo e forma um senso comum, forma uma série de valores e que, em muitos casos, é altamente contraditório. Então, caso, né, alguém realmente acredite, né, que quem ama faz justiça pelas próprias mãos, que vingança e amor tem tudo a ver, né, e que mesmo sendo cristão, você deve ser a favor de combates, guerra, não, tá, gente, não. O Cristo foi crucificado e planejou isso 700 anos antes, no mínimo. E disse isso, profetizou através de Isaías. Gente, então, como é possível falar em qualquer tipo de agressão e falar de cristianismo? Isso é uma falta de lógica, assim, muito grande, né, pessoal? Mas, infelizmente, a gente ainda tem que martelar, porque a gente ainda tem esse tipo de discurso medieval, né? E que, infelizmente, acarreta muita violência em termos de políticas públicas violentas, né? De retrocessos legais, né? E tudo que a gente vai ter no coletivo é um reflexo do que a gente tem no individual, né? Então, se a pessoa acha que bandido bom é bandido morto, ok, mas não se chame de cristão. Jesus morreu ao lado de 2 ladrões. Como é que a gente pode fazer esse tipo de confusão, gente? Não dá, né? Então vamos lá. André Luiz vai nos contar esse diálogo e na voz da irmã Clara, o que ela vai falar para Odila, né? Essa irmã que está com o coraçãozinho cheio de ódio. Pobre filha, revidou Clara, abraçando-a. Quem ama, semeia a vida e a alegria, combatendo o sofrimento e a morte, de todos, sem exceção. Quando o nosso culto afetivo se converte em flagelação para os que seguem ao nosso lado, não abrigamos outro sentimento que não seja aquele do desvairado apego a nós mesmos, sem reconhecimento disso, né? Na centralização do egoísmo aviltante, ofensivo, achamo-nos à frente de infortunada irmã, arrojada à dolorosa prova. Aqui a Clara se faz referência a Zulmira. Não te dói vê-la derrotada e infeliz, doente, prostrada nesta cama? Aí a Odila vai dizer assim, ela desposou o homem que eu amo. Ela soluçando, diz, né, mais dominada pela influência magnética da mensageira que impressionada pelas suas palavras. Então, por quê? Se não há ressonância interna, vibratória, não adianta a palavra.
Isso é louco, né, gente? A pessoa não ouve, o próprio Cristo nos disse isso. Que impressionante. Vocês têm olhos e não veem. Vocês têm ouvidos e não ouvem. É muito louco isso, né? Que não tem a ressonância magnética. É muito impressionante. Então, a irmã Clara, ela vem com essa massa de luz balsamizante justamente para conseguir o diálogo, né? Conseguir estabelecer um mínimo diálogo, né? Então, aí ela ainda está aí raivosa, possessiva, né? Garrada no marido, né? Mesmo depois de morta. Então, a Clara vai dizer, né? Vai ponderar. Não seria mais justo considerar que ele a desposou, que ela é esposa dele, assim como você foi, né? E acariciando-lhe a cabeça, agora trêmula, a instrutora aduziu, ou seja, ela falava isso com a Odila, acariciando, agradando, é uma mãezona mesmo, né, gente? É uma mãezona que ela, abrindo as asas energéticas mesmo e acolhendo a Odila, né? Para realmente dar aquela lavagem, né, de água pura naquele coração cheio de impurezas, né, de ódio, de ciúmes. Aí a Clara diz, Odila, o ciúme que não destruímos enquanto dispomos da oportunidade de trabalhar no corpo denso, ou seja, na vida física, transforma-se em aflitiva fogueira, a calcinar-nos, a nos abrasar, a queimar o coração depois da morte. Ou seja, não resolveu, morreu ciumenta, morreu possessiva, vai continuar ciumenta e possessiva. E a coisa parece que piora, né, gente? Então tem que cuidar enquanto a gente está aqui fazendo uso da razão e da percepção que nós temos, da lógica, de todo o arcabouço de esclarecimento que o Espiritismo nos dá, que a psicologia nos dá, a fim de fato, angariarmos aí novos e superiores degraus de coerência com a doutrina espírita e com a doutrina cristã. E o ciúmes não faz parte, né? Não faz parte do arcabouço de sentimentos que nós devemos cultivar. Tá, gente? Isso pode ser muito difícil, né? Tem muita gente que acha que o ciúmes pode ser benéfico, é legítimo, é isso mesmo, que se não tem ciúmes não ama. São valores que não são condizentes com tudo que nós já sabemos pela doutrina espírita, né, gente? Então, é muito importante a gente enfrentar esses dragões internos que nós temos, né? E o apego, a possessividade, os ciúmes é um deles e é muito importante, tá, gente? Então, vamos continuar aqui vendo o que a irmã Clara vai dizer para Odila. Acalma-te, a mulher de carne que eras, precisa agora oferecer lugar à mulher de luz que deves ser. A porta do lar terrestre, onde te supunhas rainha de pequeno império, cerrou-se com os teus olhos materiais. A passagem na terra é um dia na escola. Então tá dando assim uma outra escala para ela, né, gente? Outra escala, porque ela estava, né, com um cabresto aqui assim, né? Todos os bens que desfrutávamos no mundo de onde viemos constituíram recursos do Senhor, que nos concedia a título precário. O que é um título precário? Como um favor, uma doação sem segurança jurídica ou dominalidade a ser protestado ou exigido, ou seja, não tem papel passado, tá, gente?
Aliás, desculpa dar essa informação para vocês, mas nada temos, efetivamente. Nada temos, gente. Nós só temos efetivamente a Deus. E tudo que ele nos oferece como recurso instrumental de existência, né? Não temos nada. Tudo nos é emprestado. E tudo pertence a Deus. Tá claro isso, gente? Isso é muito importante. Por quê? Porque as posses, os recursos, os ouros, né? O ouro que não é esse que está saindo do coração, né? Bens materiais e a desigualdade de sustentabilidade, de sobrevivência, enfim, a desigualdade na distribuição de todas as riquezas materiais, inclusive o próprio planeta Terra e seu solo, suas águas. Tudo isso nos foi dado para que nós dividíssemos igualmente entre nós. É por isso que somos iguais filhos de Deus, tá, gente? Então, um dos grandes problemas que nós vamos precisar resolver no mundo de regeneração é isso. Não temos nada, quanto mais pessoas. Não temos pessoas. Não temos terrenos, casas, propriedades. Não temos carro. Não temos. Não temos, gente. O que nós temos é a constante e ininterrupta criação e construção de Deus em nós e em todo o nosso meio a cada manifestação fenomênica, a cada manifestação de microsegundos, nós estamos sendo criados por Deus. É isso. Do eterno para o tempo, do infinito para o espaço. É isso. Todo o resto é instrumento. A gente tem que focar no ser, no sentir, no pensar e no falar e agir purificados. Purificados do quê? De ódio, de ciúmes, de inveja, de medo, de raiva, toda essa podridão que não pertence a Deus. Todo o mal não vem de Deus, vem da gente, tá, gente? Isso é muito importante. Eu cheguei a ouvir de pessoas espíritas que o Covid era vontade de Deus. Oi? Põe culpa em Deus tudo? Não, né, gente? Não é. Nós, humanos, produzimos o mal. Não Deus. Tá? Isso é muito importante, pessoal. Vamos lá, então. Por lá, raramente nos lembramos de que o tesouro do carinho doméstico é algo semelhante à sementeira preciosa, cujos valores devemos estender. Começamos a obra de amor no lar, mas é necessário desenvolvê-la no rumo da humanidade inteira. Temos um só Pai, que é o Senhor da bondade infinita, que nos centraliza as esperanças. Aqui o André Luiz vai usar o verbo de uma forma poética e maravilhosa, né, gente?
Então, o que que ele está nos dizendo? Tudo que nos é oferecido no mundo material é semente que precisa florescer e frutificar em nós. E não nos agarrarmos e nos apropriarmos e de maneira a exigirmos monopólios e cerrarmos e coagirmos e oprimirmos e prendermos. Isso, isso não tem cabimento, né, gente? Então é algo que a gente precisa realmente modificar. Somos assim, todos irmãos, partes integrantes de uma família só. Já te imaginaste no lugar de Zulmira, Odile, experimentando-lhe as dificuldades e aflições? Já te colocaste na condição do esposo que asseveras amar? Se te visses no mundo sem a companhia dele, com os filhinhos necessitados de consolo e sustentação, não sentirias reconhecimento por alguém que te auxiliasse a protegê-los? Consideras somente os teus problemas. Entretanto, o homem amado permanece no cárcere de escuros padecimentos íntimos, a debater-se com enigmas inquietantes, sem que te disponhas a socorrê-lo. Então, aqui a irmã Clara vai falar o que para Odila, né, gente? Querida, você não pode só pensar em você e nos seus problemas, nas suas contrariedades, nas suas discordâncias. Ui, é maior, né? Muito mais que isso, né? É claro que ela vai falar aqui com esse sentimento iluminado, né? A gente já vai ter tentando um tapão, que nem o Batman, assim, no pá, idiota, estúpido, acorda pra vida. Não, não vai funcionar, né? Justamente por quê? Porque tapa na cara do Batman, no Robin, né? É agressividade. E não funciona, né, gente? Não funciona. Só o amor é capaz de cobrir a multidão de pecados que nós somos, a legião que nós somos. E de, infelizmente, equívocos, muitos equívocos, né? Muitas ideias e valores que são altamente tóxicos e nos afasta de Deus, né? Prejudicando a nós mesmos e todos à nossa volta. Então, aqui a Clara chama a atenção da Odile o seguinte, você está se colocando no lugar dela? Né? Porque tanto ódio, essa mulher, você precisa, era até para agradecer, porque ela está cuidando dos seus filhos, ela está cuidando do seu marido, né? Não seria pior que, de repente, ele tivesse sozinho, infeliz, desnorteado, né? E a Zulmira doente, ele tá assim, justamente, ele tá sozinho, desnorteado, e você, ó, né? A Eveline fazendo pressa e você, ó, oi? Preocupada com o maridinho? É complicado isso. É difícil, pessoal, para quem ouve, no caso a Odila, né? Porque ela tá se sentindo absolutamente rejeitada, infeliz e vítima. Nesse lugar de vítima, o universo inteiro está contra ela. Oi. Né? Então é um egocentrismo que não a permite ver além, não a permite ouvir a filha, não permite ouvir o próprio marido, né? Não a permite elevar o seu sentimento de amorosidade em graus maiores, porque a Zulmira é tão irmã dela quanto a Evelina, filha dela, irmãs diante de Deus. Ui, por que esse ódio? Né? É meu, não, ninguém pega. Oi, é uma infantilidade isso, né, gente? Tão complicado. Aí ela vai falar, né, a Odila, não me fales assim.
Então, isso é muito comum, a recusa ao diálogo. Ou quando a gente vai falar alguma coisa, a pessoa não aguenta, né, olhar para si mesma e ver tudo inferioridade. Por isso que é bom a gente de cara já aceitar que aqui na Terra ninguém presta, tá, gente? Aqui somos a grande 99,9%, nós temos todos os problemas e grilos e defeitos que existem em todos os seres humanos, em potencial. Aí a alimentação ao lobo bom ou ao lobo mau, né? Dentro de nós mesmos, nós precisamos alimentar as potencialidades positivas que nós temos e não alimentar as potencialidades negativas. Então, não tem essa de falar, ai, ela é ruim ou não, eu sou boa. Não tem, gente. Não tem. Somos todos potencialmente bons e maus. Quanto mais nós nos aproximamos da praxis cristã, ou seja, da prática, né, do arcabouço de amorosidade, de perdão incondicional, de pacificação, de não violência, quanto mais a gente vai exercitando isso, o nosso lobo bom vai ficando mais forte e o lobo mau vai diminuindo. Então, a gente vai ficando mais propenso a amar e ser grato do que a julgar e sermos destrutivos. Amando, construímos. Não amando, sentindo ódio, tristeza, raiva, ciúmes, inveja, medo, tristeza, treva, destruímos. Destruímos a nós mesmos e a nossa volta. Por quê? Porque Deus é amor, gente. E está nos construindo. Não podemos parar de sentir amor. E precisamos estar atentos a nós mesmos quando observamos que não estamos sentindo amor. Tá? Isso é muito importante. Tá bom, gente? Então ela fala assim, olha, não me fales assim. Então, muito comum, né? Doeu, para, não quero ouvir, né? Não fala assim comigo, com quem você acha que está falando? Então, muito comum, tá, gente? Então, quem que vai fugir ao diálogo? Quem não tem argumento, né? Quem não está aceitando mesmo, né? Ai, me dá aqui, eu quero meu cabresto, né? É difícil, né? Odila, a Clara vai dizer, né? Reflete, pensa, esquece-te de que a mulher é sempre mãe. O túmulo não te restituirá o corpo que a terra consumiu. E, se desejas recuperar a ternura e a confiança do companheiro que deixaste na retaguarda, é preciso saber amá-lo com o espírito. Modifica os impulsos do coração. Não suponhas amar-o capaz de querer-te, transformada, qual te encontras entre as farpas envenenadas do despeito, caso chegasse de repente até nós? Ela, porém, matou meu filho. A Odila vai dizer, aí a ideia fixa, né? Ela não consegue sair desse argumento. Então, num diálogo, quando uma das partes, né, diálogo, duas falas. Então, quando uma parte, ela reitera, né, então você vai falar, e a economia? É aquele partido culpado. E a sociedade? Aquele partido é o culpado. E a educação? Aquele partido é o culpado. E a saúde? Aquele partido é o culpado. Então, quando tem muita reiteração assim, é porque não tem argumento e não tem diálogo, e tem uma recusa a se pensar. Pensamento lógico. Lembrando que devemos a Kardec 200 anos de fé raciocinada, a qual, para honrá-lo, precisamos ter. Raciocinar e dialogar e aprofundar logicamente, racionalmente,
todos os imperativos da nossa fé, né, gente? Então, é muito comum, né, esse tipo de coisa. A pessoa, ela fica na monoideia, né? Então, isso vai acontecer, seja nesse caso, por exemplo, que eu exemplifiquei para vocês, né, do bode expiatório, ou seja, toda a culpa do universo é aquele bode expiatório, é velho, isso que, nossa, por isso que nos espanta muito nós vivemos isso hoje em dia, né, porque é um retrocesso muito grande, né, gente? Paciência, vamos com muita fé, né? Aí a irmã Clara vai falar assim para Odila, como podes provar semelhante acusação, né, de que ela realmente matou o Júlio? A intrusa invejava-lhe a posição no carinho de Amaro. Aí a Clara diz, sim, admito que Zulmira assim se conduzisse, também ciumenta, né? Ciúmes do Amaro com o próprio filho, né? É inexperiente ainda, e a ignorância, enquanto nos demoramos na terra, pode impedir-nos a visão. Mas não seria justo, tão somente por isso, atribuir-lhe a morte do pequenino. Medita. A verdadeira fraternidade ajudar-te-á a sentir naquela que te sucedeu no lar, uma filha suscetível de recolher-te o afeto e a orientação. Então, pedindo a ela que veja a Zulmira como uma filha, como alguém que ela tivesse minimamente um respeito, um carinho, né? Em lugar de forjares uma inimiga na sinistra bigorna da crueldade, edificarás uma dedicação nobre e leal para enriquecer-te a vida, retirando a luz do teu amor nas chamas comburentes do inferno do ciúme, em que padeces pela própria vontade. Serás realmente para o homem querido e para a filha que te clama, que clama, né, por tua assistência, uma inspiração e uma bênção. Talvez porque Odila, quase vencida, simplesmente chorasse. A mensageira afagaria os cabelos, acrescentando: sei que sofres igualmente como mãe atormentada. Recorda, contudo, que nossos filhos pertencem a Deus. E se a morte colheu a criança que estremeces, separando-a dos braços paternais, é que a vontade divina determinou o afastamento. A mensageira amimava-lhe a fronte, dando-nos a impressão de que a submetia a suaves operações magnéticas. Depois de alguns instantes em que apenas ouvíamos os soluços de Odila transformada, a venerável amiga acentuou: por que não te dispões a clarear o próprio caminho, a fim de reencontrares o teu anjo e embalá-lo? Ela está falando do Júlio, né, gente? E embalá-lo de novo em teus braços, ao invés de te consagrares inutilmente à vingança que te cega os olhos e enregela, esfria, congela o coração. Clara, certo, alcançara o ponto sensível daquela alma atribulada, porque a infortunada genitora de Evelina, qual se arrojasse para fora de si mesma todos os pesares que lhe senhoreavam os sentimentos, gritou como fera pela dor: meu filho! E seu pranto convulsivo se fez mais angustiado, mais comovente. A emissária do bem abraçou-a com maternal carícia e falou-lhe aos ouvidos: rejubila-te, irmã querida, grande é a tua felicidade, podes ajudar, e isso representa aventura maior. Nada te impede auxiliar o companheiro da humana experiência ao alcance de tuas mãos, e basta uma prece de amor puro para
basta uma prece de amor puro, com o testemunho de tua compreensão e tua piedade, para que venças a reduzida distância entre o teu sofrimento e o filhinho idolatrado. Impressionante, né, pessoal? Então, aqui a irmã Clara vai continuar, né, conversando com a Odila, e aqui na imagem a gente vê a Odila com o filhinho Júlio, né, ela querendo estar com esse filho, ela ainda não o encontrou, tá, gente? Coloquei essa imagem, mas é algo que a gente vai ver mais para frente, né, ela de fato se melhora muito, né, com a presença, a doutrinação, o diálogo que a irmã Clara exerceu, né, que a gente viu nesse capítulo, e ela vai encontrar o filho, mas ainda não encontrou, tá? Então, ela ainda está, né, conversando com a Clara, e a Clara vai dizer, olha, há 22 séculos espero por um minuto igual a este para o meu saudoso e agoniado coração, de vez que os meus amados ainda não se inclinaram para mim. A voz de Clara parecia mesclada de lágrimas que não chegavam a surgir. Então, aqui a gente encontra algum indício daquela afinidade de sentimentos, né, e de experiências que fizeram, né, da irmã Clara um instrumento altamente eficiente para fazer essa ponte com a Odila, né? Então, ela tinha lá também essa questão, 22 séculos, né, gente? Quantos anos são 22 séculos, né? 22 vezes 100, 2.200 anos, né? Se a gente for pegar o ano de 1954, que é o ano de publicação dessa obra, a gente vai ver que a irmã Clara está falando do ano 246 antes de Cristo, tá, gente? E a gente sabe, pelas histórias de Emmanuel também, né, que a gente realmente pode se afastar desses corações amados e esse afastamento se dá por nossa própria conta, pelo cultivo que nós fazemos do ódio, da tristeza, da raiva, né, de inclinações negativas e que, em muitos casos, vão nos afastar dos familiares e dos irmãos de coração que estão mais próximos de Deus. Né? Então, infelizmente, acontece. Né? Para finalizar, o André Luiz nos conta, né? Dominada pelas vibrações da mensageira celeste, Odila agarrou-se a ela, prosseguindo em choro convulso, enquanto a instrutora repetia com desvelos de mãe: Vamos, filha, vamos à procura de nossa renovação com Jesus. Amparando-a, Clara conduziu-a para fora, colada ao próprio peito. Junto de nós, Clarencio informou: agora, Zulmira poderá recuperar-se. A adversária retirou-se sem a violência que lhe prejudicaria o campo mental. Ou seja, todo esse processo de desobsessão que houve, né, nesse diálogo da irmã Clara com a Odila, fez uma desvinculação magnética, eletromagnética, né, que fazia aquele vínculo sem violência, tá, gente? Ah, mas por que então tá mencionando isso? Porque pode ser feito com violência? Pode, tá, pessoal? Pode. Não vamos entrar nisso porque é papo para mar de metro, mas pode. Mas o que o amor faz? Age sem violência. O amor é pacífico. É isso.
Nunca, nunca a gente pode esquecer do capítulo 13 da Carta aos Coríntios, de Paulo, nosso amado Paulo. O amor é pacífico. Não existe violência ou agressividade junto do amor. Tá, gente? Isso é muito importante. Então, conseguir uma desvinculação de maneira que não houve prejuízo para a Zulmira, porque chega um ponto que, se a retirada é muito brusca, o encarnado sofre. Por quê? Porque está numa vinculação ali muito forte já, né? E acompanhando o nosso orientador, afastamos-nos por nossa vez, embora conservando a atenção presa à continuação de nossa edificante aventura. Então, aqui ele já deixa, né, a seguir cenas dos próximos capítulos, né? Mas é muito, muito interessante, né, o André Luiz finalizando, né, essa literatura tão bem escrita, né, ele. Então, pessoal, aqui a gente finaliza o capítulo 23, né? Eu gostaria muito, né, de ir além, a gente pode até conversar um pouquinho, para não passar muito tempo. Infelizmente, eu acho que a gente já está gravando, já deu mais de 1 hora, mas eu vou bem rapidinho, tá, gente? Ciúmes, eu vou deixar aqui nos comentários do YouTube, eu vou deixar essa apresentação disponível para vocês, tá? Para vocês estudarem. Tendo dúvidas, deixem aqui também as perguntinhas. Assim que possível, a gente acessa, responde, tá? Então, na doutrina espírita, em geral, a gente vai ter alguns apontamentos muito importantes sobre os ciúmes, né? A gente vai trazer aqui alguns apontamentos, mas na área da psicologia, atualmente, nós temos bastante coisa também a respeito dos ciúmes, né? Então, os ciúmes é algo que realmente nós precisamos retirar da nossa vida, né? Assim como toda forma de agressividade junto dos nossos relacionamentos afetivos, né, gente? Então, infelizmente, qual o mundo que nós vivemos? Nós vivemos num mundo em que, antes da pandemia, a cada 7 minutos, uma mulher era agredida no Brasil. A cada 7 minutos. Depois da pandemia, aumentou. Oi? Como pode isso, gente? Como que pode isso? Século 21. As mulheres apanham, são mortas pelos próprios maridos e parentes. Oi? Como assim? Se o feminino precisa ser bem cuidado, como a gente cuida de algo que é valioso, é raro, todos nós viemos de um útero. Como é que pode a misoginia, meus amigos? Né? Que é o repúdio ao feminino, é impensável, né? Algo que realmente nós precisamos nos desvincular. Então, aqui a gente vai ver, né, num livro, Caderno de Mensagens, psicografia do Francisco Cândido Xavier, por autores diversos, e esse capítulo 7, entrevistando André Luiz. Então, nós vamos ter essas perguntas e vamos falar justamente sobre isso. Então, é perguntado para o André Luiz: se vivemos tantas vezes participando da formação de casais frequentemente diversos, como explicar os ciúmes? E aí ele responde: o ciúmes é característico de nossa própria animalidade primitiva, sombra que a educação de separar. Então precisamos nos educar para nos relacionarmos
com menos violência, né? Simples, assim, ao menos com aquele que você escolheu passar a vida, né? Que ao menos este, né? Não te lese, que é o fim da picada, né? Então, 18. O espírito desencarnado também está sujeito a crises prolongadas de ciúmes? Como não? A desencarnação é um acidente no trabalho evolutivo, sem constituir por si qualquer solução aos problemas da alma. Ou seja, são poucas as coisas que mudam. A gente vai levar daqui os nossos sentimentos e transformações. Nós estamos aqui na Terra para amarmos e nos transformarmos, meus irmãos, né? A nós mesmos. É claro que a nossa transformação vai gerando transformações sociais. É óbvio que comunitariamente, politicamente, coletivamente, nós vamos influenciando e nós vamos dizendo: olha, meu Deus do céu, que absurdo, que selvageria! Nós somos bárbaros, a cada 7 minutos uma mulher é lesada pelo próprio marido em casa. Que é isso? Precisamos de políticas públicas e de leis e para evitar que isso aconteça? Opa! Precisamos de lei, de teoria, mas de prática, de delegacia da mulher, de educação para esses homens. Porque como pode ser feliz batendo e violentando a própria companheira? Felizes eles não são. Ou que felicidade é essa? Destrutiva. Então, individualmente, coletivamente, temos nossas responsabilidades, né, meus irmãos? Como explicar a paixão que tantas vezes cega um indivíduo? A paixão é somente uma doença humana? Ainda que a animalidade em nós é a explicação. Vocês viram que o André Luiz é bem raso, ele não aprofunda o negócio, né, gente? Mas tem muita coisa que eu vou deixar aqui nos comentários para vocês estudarem mais sobre os ciúmes, tá, gente? E é muito triste. Tem o Espírito Hamed, que é psicografia, eu não vou lembrar o nome agora, do médium, mas fala sobre os prazeres e as dores da alma, que fala sobre os ciúmes, é muito pertinente, muito interessante. Aqui a gente não vai conseguir abordar tudo, eu priorizei André Luiz Emmanuel mesmo, né? E, para finalizar, gente, vamos só ler essa perguntinha aqui do livro O Consolador, né? Autoria de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, no capítulo que fala, na segunda parte, sobre sentimento e afeição. Questão 183. Como se interpreta os ciúmes no plano espiritual? O ciúme, propriamente considerado, nas suas expressões de escândalo e de violência, é um indício de atraso moral ou de estacionamento no egoísmo. Dolorosa situação que o homem somente vencerá a golpes de muito esforço, na oração e na vigilância, de modo a enriquecer o seu íntimo com a luz do amor universal. Não foca, não fica obsessivo sobre alguém, ou seja, aceita, olha, a pessoa, de repente, não está mais feliz comigo, ela está interessada, quer ser feliz com aquela outra pessoa. Ok, oi. Desde quando, né, gente? Desde sempre. Você olha assim, ele não quer, ela não quer ficar comigo, quer ficar com o outro. Então não vai ficar nem com o outro, não vou nem deixar viver, o outro já pega e já vai pro duelo. Né? Então, isso é muito milenar e é altamente bárbaro. Né? Ou seja, você não exige que alguém goste de você. Isso não é legal, né? Ninguém gosta de alguém obrigado, né? Então, não faz sentido, né? Então, o que acontece? Muitas vezes, pela má formação, a
pessoa não consegue sair da adolescência, então fica lá, né, a vida inteira adolescente, não consegue aceitar que alguém pode não gostar dela, né? Então, a namoradinha vai lá, termina, né? Porque, eu tô gostando de outra pessoa, terminar, e o nego entra em crise, fica mal, né? Fala que vai se suicidar, tenta matar. Oi, adolescência, birrenta, criança, né? O que a pessoa quer? Que o outro o ame obrigatoriamente? Como assim? É muito triste essa situação, né? Eu acho que é essa geração agora, atual, século XXI, está muito mais bem resolvida com relação a essas questões, mas precisa de um tiquinho de maturidade. A gente tem que sair da adolescência ali, uns 16, 17 anos, sai da adolescência, para, entra na idade adulta, né? E não obrigue ninguém a fazer o que você queira violentamente. Simples assim, né, gente? Então, oração e vigilância, de modo a enriquecer o seu íntimo com a luz do amor universal, começando pela piedade para com todos os que sofrem e erram, guardando também a disposição sadia para cooperar na elevação de cada um. Só a compreensão da vida, colocando-nos na situação de quem errou ou de quem sofre, a fim de iluminarmos o raciocínio para a análise serena dos acontecimentos, poderá aniquilar o ciúme no coração, de modo a cerrar-se a porta ao perigo, pela qual toda alma pode atirar-se terríveis tentações, com largos reflexos nos dias do futuro. Então, isso aqui tem aqui algumas outras citações, tá, pessoal? Mas em função do horário, também não quero cansá-los demais. Tem muita coisa a respeito de falar sobre isso, mas eu espero ter contribuído positivamente para as reflexões de vocês e que nosso Senhor Jesus Cristo, a espiritualidade maior, nos auxilie a acolher em nossos corações todas essas reflexões benditas, a fim de nos transformarmos e nos unirmos em Deus. Fiquem com Deus, pessoal, e fiquem em casa. Um beijo no coração de cada um. Qualquer dúvida, deixem aqui, tá bom? Beijo.